Durante o ato sexual pode levar à loucura ou à cegueira. Relações sexuais de pé ou com os joelhos dobrados podem causar câncer. E cuidado com o álcool. Se fizer sexo, não beba, ou seus filhos nascerão com doenças mentais. Essas eram algumas das crenças difundidas no fim do século XIX e até mesmo recomendadas em publicações consideradas sérias, voltadas para jovens casais e especialmente para as mulheres. Olá, amigos da história! Neste vídeo vamos destacar alguns pontos desse livro, O Guia da Dama Vitoriana para o Sexo, Casamento e Conduta, da historiadora Therese O'Neill, uma pesquisa sobre os costumes sexuais daquela época puritana e de moral rigorosa da Rainha Vitória na Inglaterra, modelos culturais que acompanhavam as transformações econômicas e políticas do Império Britânico. Um pensamento conservador e idealizado que deu origem ao estereótipo do inglês cortês, filantropo, culto, amante das artes e emocionalmente equilibrado, ao contrário dos povos colonizados, que seriam pouco desenvolvidos, ignorantes e sem nenhum autocontrole. Mas não se enganem, nessa época de colarinhos altos e muita moderação, também havia bastante pornografia e prostituição. Menos para as damas, que tinham sim curiosidade sobre o próprio corpo e sobre sexo, só que eram obrigadas a esconder isso. Foi aí que surgiram livros com títulos como O Casamento Divino, ou então Conselho para Jovens Esposas e Mães. Essas publicações traziam informações sobre sexo e o corpo, mas de uma forma que não chocava, pois não eram consideradas indecentes. Eram vendidas como manuais de higiene conjugal. Esperava-se que as mulheres produzissem famílias numerosas, por isso engravidar com frequência era um dever da esposa e era amplamente aceito que elas tivessem pouco ou nenhum prazer no sexo. É claro que o que acontecia atrás das portas fechadas dos quartos vitorianos era um assunto proibido, um tabu, e é nesse contexto que a pesquisadora revela as dicas inacreditáveis sobre casamento e beleza que eram dadas nesses livros de autores homens, alguns até bem intencionados, mas sem nenhuma base científica. O sexo era considerado um mal necessário apenas para a reprodução, mas não algo a ser discutido na sociedade educada e muito menos apreciado. Por isso, a maioria das noivas chegava à noite de núpcias sem ter a menor ideia do que era esperado, e muitas ficavam apavoradas. Por exemplo, dizia-se que ter relações sexuais muito animadas, mais de uma vez por mês, podia danificar os órgãos internos. Uma sessão apaixonada entre os lençóis depois de uma refeição facilmente causaria um derrame, um AVC. Portanto, uma vez a cada 30 dias era o ideal, pois seria o tempo necessário para o organismo da mulher se recuperar totalmente do esforço. Ficar super excitado ou super excitada também era fortemente desencorajado, e havia terríveis advertências para quem fosse arrastado pelo êxtase do orgasmo. Uma mulher com um molde e constituição delicados pode ser fatalmente ferida dessa maneira, dizia um especialista em saúde da época. Óbvio que qualquer forma de experimentação sexual ou ousadia por parte das mulheres também era condenada. A única posição sexual aceita era considerada a mais fácil para engravidar, chamada posição do missionário, ou seja, o homem por cima da mulher. E ela tinha que ficar paradinha, pernas estendidas, sem dobrar os joelhos, pois isso era muito imprudente e podia causar
câncer. Esses livros eram extremamente populares, mas cheios de desinformação. A pesquisadora Theresa O'Neill diz que não encontrou nenhum pedaço de papel escrito por mulheres sobre a saúde feminina e muito menos sobre a vida sexual delas. O álcool era responsabilizado por afrouxar a moral e as mulheres eram avisadas que se tivessem um caso de embriaguez e engravidassem, a criança concebida provavelmente sofreria de idiotias e numerosas doenças nervosas. Havia alertas também para os homens. Era preciso estar concentrado sempre. Se eles permitissem que a mente deles vagasse durante o ato sexual, uma consequência disso poderia ser uma descendência inferior, filhos fracos, seja lá o que eles entendessem por isso daí. Sexo fora do casamento era repugnante para os vitorianos. Um guia alertava que beijos, carinhos e carícias entre amantes nunca deveriam ser tolerados, a menos que houvesse um noivado para justificar isso. Até John Harvey Kellogg, aquele mesmo criador dos sucrilhos, que era médico bastante religioso e moralista, também dava conselhos para as moças. Ele dizia que sexo muito vigoroso na noite de núpcias podia até matar. Como as mulheres eram encorajadas a ter muitos filhos e o sexo era para procriar, claro que relações entre pessoas do mesmo sexo eram totalmente descartadas e condenadas por contrariar a natureza. Um livro da época afirmava que a feminilidade era incompleta sem os filhos e que a natureza abomina um útero vazio. Ou seja, ser mãe ou engravidar uma mulher era dever e destino. Mesmo quando o assunto era higiene pessoal ou beleza, havia repressão. Para as mulheres, um banho de esponja muito frio e em pé era o melhor método. Molhar o corpo todo podia levar a infecções e deitar em uma banheira de água quente era uma maneira segura de provocar pensamentos impuros. Para lavar o cabelo, as mulheres eram aconselhadas a diluir a amônia pura, um composto químico cáustico com água morna e esfregar diretamente no couro cabeludo. Imagina o perigo disso. O suco de cebola picante também era usado como um tipo de shampoo. O Livro da Mulher, publicado em 1894, recomendava lavar o cabelo uma vez por mês. E para o tratamento de piolhos era sugerida uma mistura de vinagre e banha. No final do século XIX, o saneamento ainda era ruim e o esgoto bruto, sem tratamento, corria pelas ruas de Londres. As pessoas literalmente fediam e as mulheres faziam o possível para esconder o odor. Ainda não existia o desodorante, então elas se encharcavam de perfume forte. O âmbar gris, uma espécie de resíduo do intestino da baleia, o vômito, era muito popular na era vitoriana por ser um ótimo fixador das fragrâncias, dos aromas. E as mulheres também dormiam com fatias finas de carne crua no rosto, na esperança de restaurar a pele jovem. E por incrível que pareça, para terminar, muitas dessas mulheres puritanas não usavam calcinhas. Pelo menos não essas como nós conhecemos hoje. Melhor dizendo, usavam sim essa peça íntima aí, uma espécie de calçola bem prática, já que tinha uma abertura na parte de baixo. O motivo é que como elas andavam cobertas já por camadas e camadas de panos para esconder cada pedacinho do corpo, quando iam ao banheiro não precisavam mais tirar toda aquela roupa para se agachar sobre um pinico ou um bidê. Se você gostou desse vídeo, deixa a gente saber. Espero que você deixe o seu like, inscreva no meu canal, ative o sininho. Tchau.